Mas isso não apareceu agora no déficit aprovado de 170 bilhões para esse ano. Não apareceu isso aí. Nós suspeitamos que esses 480 bilhões tenham sido destinados exatamente para essas operações de swap cambial e outras coisas que não aparecem no orçamento, que não tem rubrica no orçamento que cubra isso. É um escândalo, gente. É um escândalo. Tá? E estamos aí submetidos a um cenário de déficit. Pode passar. O cenário, pode passar a tela. O cenário está aí em sob a forma de crise. Crise de todas as espécies. Nós temos aí crise financeira, crise econômica seletiva. Você não consegue passar a tela, não? A crise econômica seletiva, que pega desindustrialização, queda na atividade comercial, desemprego, perdas salariais, etc. Crise social, crise política, crise ambiental gravíssima. Vocês devem ter acompanhado o escândalo, lá o crime cometido em Mariana, em Minas Gerais. E qual o remédio colocado pelo governo para esse conjunto de crises? Ajuste fiscal. Corta na saúde, corta na educação, corta investimentos, reforma, esquarteja o Ministério da Previdência. A crise não está aí, gente. A crise está exatamente no setor que está sendo protegido por todas essas medidas que estão sendo colocadas. A PEC 241, o projeto 257, a instituição da DRU nos estados, o aumento da DRU para 30% em âmbito federal, tudo isso visa proteger o pagamento de uma dívida que é a responsável por esse conjunto de crises. Nós vivemos um verdadeiro paradoxo no nosso país, porque o nosso país é um país abundantemente rico. Nós temos 98% do nióbio do planeta. A maioria dos brasileiros e brasileiras nem sabem o que é nióbio. É o mineral mais estratégico que existe. Utilizado em equipamentos de ponta, utilizado em usinas nucleares, utilizado em satélites, aeronaves, satélites espaciais. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo. 2%. Garante saúde e educação de graça para toda a população. O Brasil tem 98%. O meu estado de Minas Gerais não cobra ICMS sobre o nióbio. A Câmara, a Assembleia Legislativa, chegou a aprovar a instituição de ICMS sobre o nióbio. O governador vetou. E sabe o que Minas Gerais recebe? Uma UFENG, uma unidade lá da federação, por tonelada. Sabe quanto vale a UFENG? R$ 2,72 por tonelada. Fora o que é contrabandeado. Então, gente, a realidade do nosso país é uma realidade de riqueza, de abundância. Nós temos 98% do nióbio. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo. E os exames lá do petróleo que está sendo retirado do pré-sal é da melhor qualidade que já foi encontrada no mundo. Nós temos a maior reserva de água potável, a maior área agriculturável. Nós temos clima favorável, uma extensão territorial e um povo que fala a mesma língua, uma riqueza cultural impressionante. Todas as fontes de energia nós temos nesse país. E estamos aí submetidos a um cenário de uma crise financeira forjada por mecanismos fraudulentos que usam a dívida pública para nos colocar de joelhos. Foram muito espertos de usar a dívida pública para ser o veículo do roubo, porque a dívida é uma coisa que todo mundo respeita, porque a gente faz o paralelo com a nossa vida pessoal. Mas a dívida pública gerada por esses mecanismos que nós estamos falando aqui, não tem entrega de recursos. Pode passar.
Não tem contrapartida. Esse dado não dá para vocês enxergarem os números, mas ele mostra que em 2015 a dívida federal cresceu 732 bilhões de reais. E em 2015 o investimento federal foi 9,6 bilhões. 9. E a dívida cresceu 732. Tudo isso, gente, é o que nós chamamos de sistema da dívida. É um esquema que utiliza o instrumento do endividamento público às avessas. Em vez do endividamento público representar ingresso de recursos, ele é utilizado como um esquema que subtrai recursos públicos e transfere para o setor financeiro privado. Esse esquema das entidades não dependentes até ajuda a gente a mostrar como isso funciona, né? A principal característica do sistema da dívida é a falta de contrapartida e o maior beneficiário é o setor financeiro. Pode passar. Como funciona o sistema da dívida? Ele impõe o modelo econômico, que é esse modelo econômico que utiliza as metas de inflação como a principal meta a ser perseguida no país, utilizando mecanismos que não controlam a inflação, que é o juro alto e a esterilização de recursos, que não controlam a inflação, e que beneficiam enormemente, criam um privilégio financeiro para o setor financeiro e fazem a dívida se multiplicar. Utilizam o sistema legal, olha aí esse PLS 204, querendo legalizar esse esquema, por exemplo, e vários outros, através do sistema político, muitas vezes financiado por esse setor que se beneficia do sistema. A corrupção é interessantíssima para o sistema da dívida, porque enquanto fica todo mundo enebriado com a corrupção que sai nos jornais, a verdadeira corrupção institucionalizada nesses mecanismos financeiros não tem espaço na grande mídia e é complicado socializar essa informação, porque eles criam um sistema super truncado. E na cabeça do sistema da dívida estão os organismos internacionais, que impõem toda a política econômica para o país. Esse sistema funciona, a gente representa ali através de engrenagens, porque uma coisa vai influenciando na outra, e uma auditoria iria representar uma trava nesse funcionamento, que está se aprofundando de forma acelerada. Pode passar? Esse é o último quadro que eu apresento, gente. No Equador, o presidente da República criou uma comissão para fazer auditoria.